Olá pessoal, tudo bem aí com vocês? Meu nome é Vera Garcia e eu sou criadora do blog Deficiente. Hoje eu vim aqui para falar para vocês sobre a minha história enquanto professora. Uma professora amputada, no braço direito, no universo de crianças sem deficiência. Então imagina, né? E esse vídeo aqui eu faço, eu destino assim para os professores que estão começando agora, para saberem mais como é que funciona, porque a gente pega, por exemplo, uma classe especial com crianças com deficiência, e agora quando a professora tem deficiência, como é que é a reação das crianças, como é que é a reação da escola, dos funcionários, a reação dos pais, tá? Então hoje eu vou contar um pouquinho aí para vocês sobre isso, um pouquinho da minha história e um pouquinho sobre isso, tá bom? Então eu espero que vocês tenham um pouquinho de paciência, porque é um vídeo assim que não dá pra gente fazer assim um vídeo curto, porque a história, se fosse contar, acho que ia demorar o dia inteiro. Mas vou procurar, assim, resumir o melhor que eu puder, tá? Espero que vocês gostem. Então, gente, eu sofri um acidente quando eu tinha 11 anos de idade. A parte de cima da minha casa, a marquise, os pedreiros falam que é o beiral, caiu em cima de mim. Eu estava pulando corda embaixo. Então, vão vendo, é um acidente que aconteceu dentro de casa. Então, não foi um acidente, porque às vezes a gente fica preocupada, eu vou pegar, por exemplo, sair com um carro, pode acontecer um acidente, um acidente de avião. Não, foi dentro de casa. Então, uma coisa que, não sei, tinha que acontecer, E eu pulando corda com meu irmão, aí eu briguei com ele na hora, a gente discutiu, uma discussãozinha, ele saiu e caiu toda aquela parte do concreto em cima de mim, pegou todo o meu lado direito, pegou meu braço, pegou minha perna. A minha perna não foi tão atingida, então ficou uma cicatriz, mas o meu braço foi o que mais atingiu. Mas na época que eu estava no hospital, eles estavam achando ainda que eu ia tirar minha perna também. E aí eu fiquei acho que uns quase 2 meses e meio no hospital, pra vocês verem como a situação foi crítica, Eu fiquei internada na UTI, fiquei acho que uma semana na UTI, depois eu passei para o quarto. E só que aí nesse meio tempo deu gangrena. Então o médico chegou e falou assim, olha, se não amputar o braço dela, porque olha onde já chegou, Ele falou assim, vai ter que, se não amputar dentro de 24 horas ela vai morrer. Então tem que tirar logo esse braço. E aí fizeram a cirurgia, tudo, Não foi fácil, mas como eu sempre tive uma mãe assim que me deu bastante força, uma mãe guerreira, sabe? Uma mãe assim, forte, otimista, e uma família, meu pai, meus irmãos assim, maravilhosos, uma família que sempre me ajudou. Então eu consegui, graças a Deus, seguir em frente, porque isso foi fundamental para mim também, A família foi muito importante, o incentivo da família. Primeiro de Deus, que cuida da gente, que é Ele que está cuidando, e depois dessa família, que me ajudou bastante. E aí passou o tempo, tudo, aí eu tinha uns 11, 12 anos, aí eu ficava pensando, depois que eu saí do hospital, eu ficava pensando, e agora, As crianças chegavam perto de mim, eu era criança também, Mas chegavam umas crianças de 3, 4 anos e queria saber o que aconteceu comigo. Aí eu ficava perdida, eu não sabia o que fazer. E às vezes as crianças, no meio, por exemplo, de uma festinha de aniversário, no meio de todo mundo, perguntavam, ela não tem braço. E, meu Deus, porque aquilo é diferente, gente? Imagina para a década de 80, então, mais complicado ainda. Mesmo agora também, sempre causa surpresa, causa espanto. Não é fácil para mim, não é fácil para mim. Mas aí eu tento levar na boa, Porque se a gente ficar pensando bobeira, não vai adiantar nada mesmo, Então tem que seguir em frente. Sempre pensei desse jeito, minha mãe sempre ensinou isso, seguir em frente. E aí eu fiquei pensando, eu falei assim, um dia eu gostava de ser professora, eu sempre gostei, desde esse pequenininha, 7, 8 anos, eu pegava uma lousinha, colocava no fundo do quintal e dava aula de reforço para os meus irmãos e para os meus amiguinhos também. E aí eu falei assim, eu acho que um dia eu quero ser professora, eu já queria, eu quero mais ainda, para poder aprender a lidar com as crianças, para não ficar me sentindo assim, constrangida, me sentindo assim, um mal-estar que me dava, E lidar com eles, conversar, levar as coisas na boa. E aí eu fui. Aí eu fiz o magistério durante 4 anos, lá em Campinas. E
tive essa minha experiência com crianças no estágio. Só que como o estágio era eu e mais outras, então eu não tive essa experiência sozinha com eles, né? Aí eu peguei e comecei fiz a minha inscrição na época e comecei a trabalhar como professora substituta, professora eventual. Aí começou. Aí eu fui dar aula para uma escolinha, como professora substituta, né? Uma escola infantil. E era exatamente isso que eu queria, né? Queria começar com os menores. Eles tinham uns 5 anos, 4, 5 anos. Aí eles chegaram nesse primeiro dia e queriam saber. Aí me rodearam, me cercaram. Nossa, ela não tem um braço, uma professora sem braço, né? E aquela coisa toda. Aí eu falei, gente, vamos conversar? Vamos, criançada, conversar? Vamos fazer uma rodinha? Vamos sentar todo mundo aqui no chão. E aí vocês vão perguntando aqui pra mim, né? Pra tia. E depois eu vou respondendo tudo pra vocês. Aí sentaram ali, né, e me rodearam, queriam me pegar, colocavam a mão, tudo, para ver se era verdade, se não era mentira. Você está escondendo o braço, você está escondendo. E aí eu peguei e comecei a conversar com eles. Aí contei o que aconteceu comigo, né, para eles tentarem entender, né, que eles eram também muito novinhos. Mas aí foram escutando, prestando atenção. Aí, gente, depois assim, de um tempinho que eu conversava com eles não ficavam mais perguntando as coisas para mim. Aí queriam saber outras coisas, conversar sobre outras coisas, né? E aí eu passava as atividades para eles e tal. E foi indo. Essa daí foi a minha primeira experiência. Aí depois, quando eu peguei uma sala de aula para dar aula, acho que eu peguei uns 30 dias ou 60 dias de uma licença. Aí foi uma outra experiência também, que eu fiz a mesma coisa, a rodinha com eles, vamos sentar, vamos conversar, né? E aí eu explicava para eles o que estava acontecendo, que aconteceu tudo, e foi assim, aceitavam na boa. Eu achei tão diferente do adulto, né? Porque o adulto às vezes ele é mais curioso, até mais xerento que a criança. E você responde e eles querem saber mais. A criança não, você falou o que aconteceu, tal, esqueceu. Não perguntavam mais o que aconteceu e me ajudavam bastante. Tanto é que quando eu ia corrigir as provinhas, né, deles, aí eles, para a folha não sair do lugar, o caderninho, eles seguravam, gente, a mãozinha assim, segurava a folha, aparecia um monte de mãozinha. É muito lindo isso. Aparecia um monte de mãozinha ajudando para eu poder corrigir os caderninhos e as provas dele. E aí aparecia aqueles que queriam colocar, escrever o texto para mim na lousa, né? Tinha um monte de ajudante, E com os pais, a reação foi assim. Na primeira vez, quando eu me efetivei, que aí eu tinha uma sala de aula que era minha, né? Aí na primeira vez os pais estranharam, né? Eu cheguei lá para pegar minha turma, a primeira turma, minha como professora efetiva. Aí eu prestei concurso, tudo, né? De uma escola pública. E aí eu cheguei, aí eu falei, aí os pais olharam, assim, primeiro impacto, né? Susta, né? E as crianças tudo olhando para mim na fila, tudo. E aí eu entrava com eles, conversava tudo, e depois os pais iam conversando comigo. Só que aí eu sempre procurei ser uma boa professora, né? Assim, sempre gostei de ensinar. Então eu fazia o possível, assim, para mostrar para os pais, né, para eles confiarem, porque às vezes, gente, vocês sabem, né, tem aquela questão do preconceito. Então a pessoa já bate o olho, né, por exemplo, assim, uma professora amputada, será que, por incrível que pareça, mas eles acreditam sim, será que ela vai conseguir dar aula para o meu filho? Mas será que ela vai conseguir dar aula para uma criança que tem 6 anos de idade? Como é que ela vai se ver lá dentro da sala de aula? Então acho que passa um monte de coisa na cabeça dos pais. E também a diretora, né, ficava me observando. Todos, né? Todo mundo ficava me observando na escola. Era funcionário, era professores, os outros professores, tudo. Mas eu fazia sempre as coisas assim, tudo que eu fazia, as pessoas até, tem uma hora que falavam para mim assim, Cadeira, eu olho, eu estou aqui com você, nem parece que você tem uma deficiência nada, porque você age assim tão naturalmente com as coisas, se vira e faz as coisas, né? Então eu procurei sempre fazer assim o melhor que eu podia, conquistando a confiança dos pais, o respeito deles, e fui
fui conquistando isso. Tanto é que depois do segundo ano, quando eu fui pegar uma outra turma, os pais queriam até que as crianças fossem para a minha sala. Eu conversar com a diretora e falava para a diretora, eu gostaria que ele ou ela estudasse com a professora Verinha, que esse era o meu nome, eles chamavam de professora Verinha. Então, em relação a preconceito, eu acho que como eu ficava preocupada em trabalhar, em fazer minhas coisas, desenvolver minhas atividades, né, dar o meu melhor mesmo, porque eu sempre quis, e principalmente na área de alfabetização, eu sempre quis ensinar, e quando os pais perceberam que os filhos deles também estavam lendo e escrevendo, aí eles ficaram animados, né? Ficavam animados, e aí eles mudavam o conceito, porque infelizmente as pessoas às vezes elas julgam muito pela aparência, né? Muito pela aparência. E aí eles viram que não era nada disso. Nunca chegaram assim a falar para mim alguma coisa que me ofendesse. Desses 14 anos que eu dei aula, nunca ninguém chegou a me ofender ou falar alguma coisa assim que me deixasse assim, magoado, alguma coisa assim, se bem que eu também não ia nem ligar, né? Porque não adianta, né, gente? Ficar magoado por pouca coisa, né, nessa vida não vale a pena. Mas foi muito legal, muito bom mesmo. Eu não me arrependo assim de nada. E eu acho que o negócio é você ter compromisso, assumir um compromisso com a criança, né? E mostrar isso daí para os funcionários, para todo mundo, né? Para eles passarem a te respeitar. Então foi isso, gente. Foi muito bom. Foi a melhor, assim, foi um dos anos assim, melhores da minha vida, tá? Então você aí que está se formando, que você aí, professor, que tem alguma deficiência, não se preocupe. Não se preocupe, faz isso que eu falei para vocês, né? Conversa com eles, conversa com os outros professores, conta a sua história para as outras pessoas, para o diretor na hora que você vai entrar na escola, porque não adianta a gente fingir entrar numa escola, eu não tinha nem como, né? Fingir que tá tudo bem comigo, né? Ou a pessoa tem que saber que você tem uma deficiência, mesmo que essa deficiência não seja aparente, que talvez uma hora ou outra você vai precisar, né? E a pessoa vai saber, depois com o tempo vai descobrir. Então a gente tem que ser sincero, chegar, conversar, falar e mostrar ali, né? Que o que você deseja, tá, gente? E eu também tive alunos com deficiência. Eu tive um aluno que tinha síndrome de Down, né? Eu tive um aluno autista e tive um aluno que era cadeirante. E aí foi legal também, porque como eu trabalhava bastante na sala de aula, né? A empatia, a colaboração, a solidariedade para aprender a ajudar o outro, se colocar no lugar do outro, tudo. Então, ele já fazia isso comigo, né? Que professora está precisando de alguma coisa, a professora quer ajudar. Aí, quando apareceu um aluno que tinha essa deficiência, eles me ajudaram mais ainda. Então, o cadeirante empurrava a cadeira de roda, perguntava para o amigo se o amigo precisava de alguma coisa. E isso refletia na casa deles. Porque os próprios pais chegavam para mim e falavam: nossa, o fulano de tal, ele mudou tanto, ele não está tão assim mais, pensando mais nele, né? Ele chega em casa, está bem disponível, pergunta se pode ajudar, se ele pode ser útil, por exemplo, em alguma coisa, né, em casa e tal. Então, quer dizer, isso daí ajudou na casa deles também, teve uma mudança também de comportamento. E a criança também, no caso cadeirante, ou os outros, também ficaram contentes, né? Porque eles viram que a professora também tinha uma deficiência. E os pais também falaram assim: se ela tem uma deficiência, ela vai também saber trabalhar isso daí com meu filho também. Então foi uma ótima experiência. Nessa época que eu peguei uma criança que também tinha deficiência, foi melhor ainda. Então, se vocês aí tiverem um aluno com deficiência, dá para vocês trabalharem muitas coisas mesmo, né? Mais ainda até, isso que eu acabei de falar para vocês, o respeito, tudo. Então, quanta coisa que dá para trabalhar. E aí, gente, eu não vou me alongar, né, muito, para o vídeo não ficar muito cansativo. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu farei um outro vídeo também, né, falando um pouco mais sobre isso. Eu fiz uma série de vídeos sobre alfabetização. Eu fiz um projetinho, né, uma coisinha assim, mais simples, né, do que eu aprendi tudo durante esse tempo que eu fui professora, para crianças que têm dificuldade na leitura e na escrita. E acho que deve ter uns 5 vídeos. Eu vou deixar os links aí logo abaixo. E esses vídeos aí eu destinei para aqueles pais, né, que nessa época aí de pandemia precisam ajudar a criança em casa, que tem muita dificuldade.
E aí tem várias atividades, jogos, tá? E o link vai ficar aí logo abaixo. E aí eu queria de vocês, eu queria que vocês comentassem se alguém aí teve um professor que teve deficiência, né, que tinha uma deficiência, como é que foi essa relação com o professor? Deixa aí nos comentários pra gente. E se você é uma professora com deficiência também, se você já está dando aula, já está lecionando, como é que está sendo a sua experiência, tá? Coloca aí também pra gente nos comentários, que bacana, né, a gente trocar essas experiências, tá? E é isso, então fique aí com Deus, tá? Quem gostou do vídeo, deixa aí uma curtida. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. E quem quiser também compartilhar, eu agradeço muito, vai ser muito bom, né? Pode ajudar outras pessoas. Um grande abraço aí para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!